Seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast do Cidadania por Imagem. Somos um coletivo de estudantes do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense. E aqui você vai poder ouvir os registros sonoros das nossas videoconferências sobre cinema, audiovisual e educação que estamos promovendo durante o período de isolamento social causado pela pandemia de coronavírus. O tema da conversa de hoje é Cinema e Educação à Distância. Convidamos Rafael Romão, ex-aluno do curso de licenciatura, que atualmente trabalha para a ONG Recode, e a professora Nayara Fraga, professora de arte da Rede Estadual do Rio de Janeiro, para compartilhar um pouquinho sobre suas experiências com o EAD, tanto no contexto da pandemia quanto fora dela. A mediação é de Matheus Hoffman, a produção é de Mariana Mendes, Vinícius Curvelo e Mário Marinato, que também assina a edição com a colaboração de Ivan Rocco. A identidade visual é de Pedro Romeiro e Rafaela Whittaker. Deixamos nossos agradecimentos a João Luiz Leocádio e Eliane Salvatierra, professores do curso que têm apoiado bastante nosso projeto, e a todo mundo que compareceu à chamada. Mas bem-vindos ao nosso segundo encontro aqui, virtual, do Cidadania por Imagem. A gente vai estar fazendo essa série de encontros semanais. A princípio vão ser 10 encontros. Esse é o segundo. Eu tô falando isso porque ontem a gente fez uma conversa com o Leocádio, né? A gente passou para ele uma proposta de que, olha só, Eliane Salvatierra, bem-vinda. Ai, meu Deus, que nervoso. Mas vamos lá. Continuando o que eu estava falando. A gente vai fazer aí pelo menos 10 encontros durante esse período de isolamento social. E cada um desses encontros a gente vai tratar algum assunto que vai ser decidido aqui em grupo, né? Esse tema da educação à distância surgiu na semana passada, na última reunião. Foi colocado assim, o rapaz Alfredo, ele perguntou sobre a EAD, a Liana não sabia muito bem sobre o assunto, e a gente acabou chegando à conclusão de que seria bom falar sobre isso hoje. O assunto da semana que vem ainda está em pauta, mas a princípio a gente estava pensando em falar sobre outras formas de audiovisual e educação, formas de audiovisual que não incluam cinema necessariamente, né? Sei lá, TikTok, essas coisas assim, como isso pode influenciar na educação, mas aí a gente tenta fazer uma votaçãozinha no final para ver se a gente vai por esse caminho mesmo. E é isso, a gente vai decidindo aí os temas semanalmente até 8 de julho, se eu não me engano. O que a gente tinha conversado com o Leocádio era sobre a possibilidade da gente aproveitar essa atividade aqui como horário de atividade complementar, né? A gente ainda não teve a resposta dele, mas estou vendo isso. Inclusive, eu queria conversar com vocês sobre um tópico que eu acho que está dentro do nosso tema de hoje, que tem relação com isso, né? Mas primeiro, antes de chegar lá, depois eu entro nesse detalhe, eu queria começar pedindo para os nossos convidados se apresentarem, né? A Nayara e o Rafael Romão. Vocês podem contar um pouco da trajetória de vocês, com a experiência de vocês com a educação à distância. No caso da Nayara, eu não sei se ela tem alguma experiência com cinema, né? Mas contextualizando, a Nayara é professora de artes da rede municipal de Niterói, né? Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige, tá, Rede, Nayara? na verdade, rede estadual. Rede estadual, isso, perdão, Isso. já comecei falando besteira. Mas eu vou deixar que você se apresente sozinha, né? Melhor do que Nada, que eu isso. ficar falando aqui. Daí você se apresenta em seguida, Rafael, sua vez, você pode falar aí. Então, eu sou professora de artes da rede estadual, né? Trabalho só em Niterói, trabalho em 2 escolas aqui em Niterói, né? Uma escola que trabalha só com ensino médio e é uma escola integral, e uma outra escola que é uma escola regular também, só que tem 3 turnos, né? São diferentes. Eu não trabalho nessa escola com ensino médio, nessa eu trabalho com 6º e 7º ano, né? A minha experiência com educação à distância só foi mesmo como aluna, né? Eu fiz uma pós em educação à distância, que na época foi interessante, mas nunca tinha vivido essa realidade estando do outro lado, né? Sendo professora e tendo os alunos, né? Tendo que estar à disposição online. É uma experiência assim, nova, não só para mim, mas para toda a rede estadual.
A gente não costuma ter esse tipo de interação com o aluno, feita assim, à distância, né? Atividades passadas à distância, é muito raro. Na minha escola, do ensino médio, um professor que costumava fazer atividades um pouco mais assim interativas, ele estava tentando substituir os testes que eram feitos em papel por testes online. Ele mandava o link para os alunos, e os alunos faziam os testes pelo formulário do Google, e obtinham já um resultado, já somava a nota deles, era um professor até de física. E era assim, bem prático na época, né, para esse professor. Mas acabou que ele foi substituído, ele mudou de escola, na verdade, e o professor que substituiu ele não continuou com esse tipo de atividade. Fora isso, eu acho que grande parte dos professores na escola, né, nesse momento, nunca trabalharam dessa maneira mesmo com o aluno. É tudo muito novo, a gente tem quebrado bastante a cabeça, a realidade é bem dura para a gente da escola estadual, a gente tem públicos de alunos muito diferenciados. Essa escola, por exemplo, de alunos do ensino médio, eles são alunos um pouco mais comprometidos, talvez um pouco mais inteirados dessa relação com a tecnologia, mas não significa que todos têm possibilidade de acessar o sistema online. Muitos dividem a casa com muitos irmãos, precisam dividir o celular, precisam dividir computador, levando em consideração que tem muitos pais que estão trabalhando em casa, né, que precisam trabalhar em casa, e você acaba tendo que dividir também a internet, alguns que moram em áreas que a internet não pega bem. Eu até falei na escola, né, uma das minhas brigas, inclusive na escola, foi que a gente tem falsos alunos globalizados. Eles não são tão globalizados assim como a gente pensa, não. O aluno, às vezes, tem um acesso ao celular, mas ele tem um acesso ao celular para brincar. Ele pega para mandar mensagem pelo WhatsApp, ele pega para entrar no Facebook. Quando você fala para ele, manda então para mim por e-mail alguma coisa, é a primeira coisa que ele fala, mas eu não tenho e-mail. Aí eu pergunto, você tem Facebook? Tenho, então você tem e-mail. Ou seja, essa linguagem real mesmo, né, da tecnologia, do uso, né, como trabalho, o aluno ele não é muito inteirado nesse sentido, pelo menos na minha realidade, né? Assim, é claro que a gente tem alunos do ensino médio que são alunos bem mais espertos, né, vamos dizer assim, né? Vocês estavam falando sobre experiência com cinema, né? E, para quem não conhece, a minha escola do ensino médio é uma escola que é integral, e os alunos têm aulas, além do currículo base, eles têm aulas de um currículo diferenciado também, porque lá a base é biologia e francês. Então, por conta disso, os alunos até que se interam mais na tecnologia, porque precisam desenvolver trabalhos diferentes, né? Trabalhos mais atrativos. Eu mesma já fiz, há um tempo atrás, lá, uns 5 anos, 4, 3 anos atrás, nem me lembro direito, trabalho de curta-metragem com esses alunos, né? E, assim, é outra coisa, você ter acesso a computador, ter acesso à informática, ter acesso a diversos dispositivos que possibilitem que você dê uma aula diferenciada e que o aluno também possa mostrar o conhecimento dele de forma diferenciada. Nesse momento, Nayara, só um segundo. Quais são os nomes das escolas? Porque são duas, né? são duas escolas. Essa do ensino médio é o CIEP 449, governador Manuel Leonel Brizola, aí é um nome gigante, mas a gente chama, na verdade, de Escola Intercultural Brasil-França, que é o nome que a gente utiliza, que é o nome fantasia, que não é o nome oficial da escola, né? E a outra escola é o Joaquim Távora, que é uma escola estadual aqui no Campo de São Bento, e quando eu falo, todo mundo fica muito feliz. Nossa, você trabalha dentro do Campo de São Bento, numa escola bacana. Eu falo assim, mais ou menos. A escola é ali, mas a realidade de alunos são alunos que vêm do entorno, né? Alunos de comunidade, com realidades bem difíceis assim, de lidar, alunos com problemas familiares. Não que meus alunos no ensino médio não tenham, não, pelo contrário. A minha experiência com o ensino integral, ela se mostrou assim, muito, muito dura, porque quando a gente trabalha numa escola regular, a gente fica 4, 5 horas com esse aluno, né, no máximo, né? A gente passa 4, 5 horas do dia dentro da escola. Na escola integral, ele fica quase 10 horas, né, 8 horas do dia dele, dependendo de como for a situação. E aí esse aluno que a gente passa a ficar mais tempo com ele, porque antigamente os professores passavam 30 horas nessa escola, mas essa parte do projeto já acabou, a gente não fica mais. Mas antigamente a gente teve que lidar com muitos problemas de depressão, de alunos com problemas de socialização,
uma série de fatores que a gente não conseguia perceber tão facilmente com uma escola com tempo reduzido. E com o ensino à distância, né, nessa situação que a gente está agora, a gente tem vivido outros problemas, que são alunos que a gente acabava dando assistência nessa escola de ensino médio, porque como a escola era muito pequenininha, essa escola da manhã, né, que eu trabalho, ela é muito pequena, a gente só tem 9 turmas, então você consegue acompanhar o aluno também de uma outra maneira, e isso é bacana. Então, a direção da escola, a coordenação pedagógica, consegue enviar esses alunos para tratamento, consegue psicólogo, consegue terapia, né, consegue chamar o pai para conversar, tem um acesso ao pai com muita facilidade também, né? E com o ensino à distância, agora a gente tem tido um problema sério, né? Porque esses alunos acabaram ficando, né, alunos que ficaram, vamos dizer assim, sozinhos. Tem alunos que mandam mensagens assim: ah, professora, tá difícil estudar aqui hoje, meu irmão está em casa, minha mãe está em casa, meu pai está em casa, está todo mundo em casa, fica difícil você trabalhar assim, dessa maneira. Eu preciso do professor me chamando a atenção, preciso do professor para me guiar, do professor para me orientar, e dentro de casa, vamos ser sinceros, né? Quais pais têm, de fato, tempo, disponibilidade para ajudar o filho a estudar? Até porque, muitas das vezes, são conhecimentos que os pais não dominam, ainda mais nessa altura do campeonato, né? Ai, falei muito, gente, chega. Se deixar, eu falo o tempo todo. Eu sou professora, entendeu? Estou um tempão sem falar com aluno, fico louca. Estou acostumada a falar mais de 10 horas por dia. Não é um problema que você pode falar. Mas vamos passar então essa apresentação para o Rafael. Mas você pode relaxar que daqui a pouco já vai surgir um monte de pergunta aqui, você vai Tá falar bom. bastante. Tá, obrigada. Rafael, por favor, sua vez. Oi, pessoal, meu nome é Rafael Romão. Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês me verem. Eu sou licenciado em Cinema e Audiovisual pela UF, sou da turma de 2013? Não sei, me perdi já no tempo. Isso, eu entrei em 2013, me formei em 2017, então sou aí um dos primeiros 4, 5 pessoas que se graduaram na licenciatura, em 2017. Durante a licenciatura sempre fui um provocador mesmo, eu e a minha turma, assim, a gente tacou o terror nos professores, né, Eliane? Porque a gente sempre quis provocar o curso a se reinventar também, a lidar com essas outras formas do audiovisual, a abrir o olhar, que é um curso, né, uma licenciatura de audiovisual, né, quando a gente tem o cinema ali na frente, isso traz uma série de implicações para a nossa formação. Fiz uma série de trabalhos com cinema, fui roteirista, inclusive agora no Canal Brasil está passando agora, 18 horas, A Fera na Selva, um longa que eu fiz o roteiro, fiz assistência de direção, então vivi bastante set também, mas sempre vivi muita educação. Durante a licenciatura, os professores perguntavam quem aqui realmente quis entrar na licenciatura e não está aqui porque não passou no bacharelado. Aí era eu e o Biondi, o Rafael Biondi, que levantava a mão. Né? Então a gente viu muitos colegas abandonarem o curso, depois que a gente viu a galera que ficou mesmo assim, né, a Liana, da minha turma, né, que realmente assumiram a camisa da licenciatura, né, então participei do PIBID, sempre estive muito dentro da escola, fiquei por 4 anos dentro do PIBID, fiz todos os meus estágios de PPE também, cada um em uma escola, fiz em Sorocaba PPE, viajei, enfim. E aí assim que eu me formei, eu fui contratado como especialista em educação audiovisual na ONG Recode. Então é um cargo aí super interessante, né? O especialista, ele, né, dentro de uma estrutura empresarial, você tem, né, o estagiário, o analista, e aí acima do analista você tem o especialista e aí o coordenador, né? Então é um cargo assim em que eu sou consultado assim sobre tudo que a gente vai fazer em termos de audiovisual educativo. Eu também coordeno projetos em escolas, ONGs. Nessa ONG, a Recode, a gente trabalha com o conceito de empoderamento digital. Então, eles enxergam mais o audiovisual dentro das outras tecnologias. E tem implementado projetos no Brasil inteiro. Então, 2018 e 2019, eu viajei o Brasil inteiro, desde indígenas do Amapá até os Waiampila do Amapá, até Paraíba, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Então, trabalhei com muitas escolas, viajando pelo Brasil, formando professores e depois trabalhando com esses professores à distância. Então, eu fazia uma formação inicial com eles em realidade virtual, que era a tecnologia que eu estava trabalhando nessa época,
e depois voltava e continuava a fazer esse acompanhamento à distância por WhatsApp. Além disso, a Recode ela tem plataformas de curso à distância, em que a gente monta cursos à distância também numa plataforma. E também agora, durante a Covid-19, todos os nossos projetos viraram à distância mesmo, também nesse modo mais usual hoje do EAD enquanto videoconferência, né? Então, tenho dado algumas aulas sobre tecnologia à distância. Recentemente, participei de um projeto do Facebook que culminou numa oficina de audiovisual para garotas, que eu dei à distância, uma videoconferência à distância. Também, para essa Fera na Selva, o longa que eu fiz, a gente montou uma estratégia educativa de lançamento que envolvia criar um curso à distância sobre adaptação literária para o cinema. E aí eu escrevi, filmei todo o curso à distância, coloquei na plataforma, né? A gente trabalhou com a SES Gran Rio, que agora tem uma faculdade aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente lançou por lá o curso, então a gente teve estudantes do país inteiro realizando esse curso, também foi a minha autoria. Então, essa coisa do à distância, ela é muito plural, ela é múltipla, não existe um só sentido do que é o à distância, né? E aí vai ser bem legal, que eu acho que eu vou poder trazer um pouco essas perspectivas aí desses vários à distâncias que a gente pode falar e desses vários audiovisuais que dialogam com a distância, né? Então, essa videoconferência, ela é uma comunicação audiovisual, ela deveria ser abordada, esse tipo de interação no nosso curso, né? Então, acho que a gente tem muito aí para dialogar sobre abrir essa perspectiva do audiovisual na nossa formação, porque nós somos aí estudantes de uma área que hoje todo mundo está reconhecendo como extremamente privilegiada e necessária, e a gente precisa, uma recomendação para vocês, né? Eu estou seguindo isso, assim, para me manter no mercado de trabalho, e é uma recomendação para vocês abrirem essa perspectiva de audiovisual de vocês, porque quando vocês se abrirem, vocês vão conseguir também esses postos que, a partir dessa pandemia, vão ser cada vez mais valorizados. Então, essa é a minha apresentação. Oi. Aê, muito obrigado aos nossos convidados aí pela apresentação. Eu acho que os dois vão trazer lados assim bem diferentes, né, de como trabalhar o EAD. Nayara com essa experiência dentro da escola e todas essas dificuldades, o Romão com essa experiência pela ONG, esses projetos. Mas eu queria começar aqui, porque calhou de hoje, coincidentemente, ser um dia assim muito específico. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aparecendo aí para vocês, Paralisa EAD? Sim. Sim, né? Então tá. Sim. Hoje de manhã eu acordei com o Mário Marinato, maravilhoso, me falando que tinha uma hashtag no Twitter que estava sendo levantada, que era o Paralisa EAD. Daí eu fui dar uma pesquisada, dar uma olhada, né? E é um movimento que estava sendo organizado pela Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro, a AERJ, com o objetivo de ninguém acessar o Google Classroom hoje, né? Fazer essa espécie de paralisação geral por parte dos alunos. Inclusive agora... E teve mesmo, tá? Os alunos, inclusive, lá da escola do ensino médio, avisaram os professores que não iriam acessar e iriam participar da paralisação. Sim, sim. Inclusive, agora, simultaneamente a essa nossa conversa, está tendo uma videoconferência também, que está aqui na tela para vocês, com representantes da ERJ, da UEDC. Eu não entendo tão bem assim o que significa cada sigla, mas enfim. Daí eu separei alguns tweets da galera falando um pouco sobre a experiência, né? Aqui o tweet do Bernardo. Não culpo os professores com isso, até porque eles estão passando por tanta cobrança igual a nós. Mas chega a ser desgastante. Dá um zoom aí, Matheus, para a gente conseguir ver maior. Dá zoom? Ih, gente, aperta aí você complicou. Aperta Ctrl mais que vai. Foi. Que incrível. Amei. Conseguem ver agora? Ih, mas aí tem problemas técnicos comigo. Vocês conseguem ler? Tá. Obrigado. Enfim, Bernardo, não culpa os professores com isso, até porque eles estão passando por tanta cobrança igual a nós. Mas chega a ser desgastante e me deixa desesperado por não conseguir acompanhar, me achar atrasado por não entender com facilidade o conteúdo, todo dia uma crise diferente. Aí, essa pessoa de baixo. Antes das aulas online, eu estudava mais, fazia meu curso online e tinha tempo para praticar. Agora, uma manhã inteira jogada no ralo por uma aula meio merda que poderia ser resumida em um vídeo de 20 minutos.
Aí aqui essa pessoa coloca motivos para ser contra o EAD. O EAD é uma modalidade que exige uma estrutura e formação profissional própria. Nossos servidores de educação não foram preparados para esse tipo de modalidade. Eu acho importante frisar que não é válido de forma nenhuma culpar os professores, coordenadores e qualquer outra pessoa que trabalha com educação. Eu vejo a realidade da minha mãe, que é coordenadora, e é exaustivo para ela e para os professores. Então a gente vê que pelo menos os alunos estão bem conscientes de que a culpa não é dos professores, né? Nem da escola, de modo geral. Motivos para paralisar o EAD. Estamos em meio a uma pandemia, ter saúde mental é quase impossível. Nem todo mundo tem acesso à internet em casa, nem todo mundo está realmente parado em casa, que tem até a ver com isso que a Nayara estava falando, né, sobre estar a família inteira dentro de casa, e irmãos, pais, todo mundo ali, às vezes, numa casa que não comporta tanta gente. Nem todo mundo está realmente parado, muitos estão doentes, poucos estão realmente aprendendo algo. E aqui, por fim, o EAD é péssimo porque tortura os estudantes, é péssimo porque abaixa a nossa autoestima por não conseguirmos entender as aulas muitas das vezes. O EAD pressiona os estudantes porque são mais de 4 ou 5 atividades para entregarem ao mesmo dia. Então a gente vê que, de modo geral, existe um consenso assim, por parte dos alunos sobre o EAD não ser uma boa opção. Daí a minha pergunta é, se o EAD, se a educação à distância não está funcionando agora, nesse contexto de pandemia, primeiro eu queria falar dentro desse contexto de pandemia, o que seria uma alternativa para o EAD? Né? Porque a gente já está aí há mais ou menos 2 meses paralisados e a tendência é ficar por mais tempo ainda. Né? Estava vendo que a previsão das escolas é em julho de volta. Então eu queria que vocês tentassem responder um pouco se o EAD é realmente tão ruim e qual seria a outra alternativa se não o EAD. Olha, Matheus, eu discordo um pouco que os tweets indicam que o EAD não funciona, né? Tem alguns tweets ali que dizem, né, que os professores não possuem formação, não há estrutura, né, e não há um planejamento para que a coisa seja feita do jeito que ela tem que ser feita. Né? Acredito que todos nós temos algumas experiências com EAD que podemos julgar proveitosas ou não, né? A gente tem aí experiências com EAD desde das telesalas na década de 70, que utilizavam as videoaulas da Globo, né? Que esqueci o nome, do Telecurso 2000, e aí isso vai avançar para os cursos por correspondência. A gente vai ter cursos à distância se intensificando nos anos 2000 com o surgimento do computador, mas é isso. A boa parte dos tweets ali que você separou indicam que do jeito que está sendo feito e no contexto social e na forma como nas desigualdades que existem no Brasil não estão funcionando. Né? Pode ter certeza aí que para talvez algumas escolas particulares de alta elite e tal, possam estar ocorrendo algumas experiências interessantes, né? Uma escola particular que tem uma equipe aí de audiovisual, você tem projetos como o Descomplica, né? Que é um cursinho pré-vestibular à distância. Meu namorado, ele estuda medicina, ele está fazendo o Medicurso, que é para residência, ele faz completamente à distância. Então é isso, a educação à distância precisa de uma estrutura e os professores precisam de uma formação específica, né? Porque muitas vezes o que a gente vê é as pessoas tentarem traduzir a aula que já era bancária no inicial para o online. Então você liga uma webcam e você começa ali a atacar o terror e fala sem parar. Né? E quando a gente vai trabalhar com EAD, uma das coisas que eu estou trabalhando agora, uma das frentes lá na Recode, a gente está trabalhando com uma certa mentoria de professores. Então, eu ajudo professores a planejarem as suas aulas. Então, eu ajudo eles a identificarem sites, ferramentas, vídeos, né? Ajudo eles a planejarem como que vai ser a aula através da videoconferência, para a aula ser um pouco mais interessante, para a aula ser um pouco mais dinâmica, para ser uma experiência de aprendizagem um pouco mais agradável. Né? E isso envolve uma lógica de produção de conteúdo, de reflexão sobre conteúdo. Né? O EAD é uma área do conhecimento que, mesmo nós que estamos numa licenciatura em audiovisual, não temos acesso. Né? Imagina os professores nas outras áreas. Né? Tem um dado aqui, deixa eu só achar. A pesquisa TIC Educação de 2017 indicou que apenas 40% dos professores respondentes teve uma disciplina que aborda tecnologias em sua graduação.
A gente tem uma questão também de formação de professores, então os professores não têm acesso a essa discussão na graduação. E às vezes, quando tem acesso, é uma discussão, às vezes, muitas vezes você vai ler alguns artigos e a tecnologia é boa, sabe? São artigos assim rasos, não entram efetivamente na construção de uma proposta, né? A gente tem experiências, claro, que incentivam os professores a colocarem a mão na prática, mas, por exemplo, a gente tem 4 PPS, 4 práticas, né, de ensino. Nenhuma delas a gente é provocada a produzir videoaula ou a produzir vídeo ensaio, né? Eu acho que a gente teria outras chances de ser tensionada a refletir sobre o EAD. Eu acho que, assim, não tem remédio para o que a gente nunca se preparou. Agora as pessoas vão ficar tentando fazer de qualquer jeito mesmo. Você perguntou qual seria a alternativa. Eu acho que a coisa vai ser empurrada com a barriga, né? Porque uma coisa é a reflexão sobre o como a EAD é injusta nesse contexto, o quanto a educação tem sido precarizada, não só nesse governo, mas nos últimos governos municipais, estaduais e federais também, né? E a outra coisa é refletir sobre como a gente pode se formar para talvez trabalhar nesse mercado de trabalho, para talvez ajudar outros professores a construírem suas propostas, para a gente enriquecer o conhecimento sobre educação à distância. Então, eu acho que é um pouco esse o quadro, assim, e eu me coloco um pouco nessa posição de, ok, estamos na merda, né, e não estamos na merda hoje, já estávamos na merda a refletir sobre o sistema educativo há um bom tempo, né. O que a gente pode fazer, então, dentro da nossa formação profissional, dentro da nossa formação acadêmica, dentro da nossa atuação profissional, para a gente, talvez, trabalhar com essa esfera que, mesmo que tenha suas limitações, essa coisa de você olhar nos olhos e pegar, ok, mas mesmo assim é um mercado de trabalho, né? E a gente também tem que se colocar no mercado de trabalho, a gente também quer emprego, né? E enquanto não há outras políticas que colocam o audiovisual do jeito que a gente quer dentro das escolas e a gente, então, seja requisitado pelas escolas para trabalhar enquanto professor de cinema, por exemplo, ou professor de televisão, entender que existe um mercado de trabalho da educação à distância, que o audiovisual se encaixa e que a gente está entrando muitas vezes como cameraman, né, como cinegrafista, muitas vezes como editor, mas não enquanto um profissional que reflete sobre o papel do audiovisual na educação à distância. Acho que é um pouco isso. Assim. Show. Eu só queria reforçar que eu não tenho nada contra a educação à distância. Eu queria complementar o que ele falou. Sim, pode falar. Mas eu só queria deixar assim claro que minha pergunta era mais nesse contexto da pandemia mesmo, tá? Eu acho a educação à distância super válido. Pode falar, né, Era? Não, realmente ninguém imaginava que a gente ia passar por uma pandemia, né? Acho que ninguém acreditava que isso pudesse acontecer com a gente já viu acontecer fortemente em outros lugares, né? Muito comum esse tipo de controle, enfim. E a gente aqui no Brasil, a gente não esperava por isso. Mas eu acho que o que o Rafael falou é exatamente isso. Os professores, eles nunca foram preparados para isso, eles não têm preparo para usar a tecnologia. Um minutinho aqui, rapidinho. Meu computador ia desligar. Eles não estão preparados para usar a tecnologia mesmo no dia a dia. Na graduação não é feita uma formação dessa maneira, é muito difícil acontecer mesmo. Alunos também não estão preparados para lidar com essa situação. E assim, eu não sei o que te dizer, o que poderia substituir as aulas à distância nesse momento. Eu sou contra e a favor ao mesmo tempo. Eu gosto desse sistema, porque eu acho que enriquece o trabalho do professor, por um lado, mas, por outro, a gente não pode ser simplesmente jogado, né, contra a parede e falar, façam agora, né, e dizer para o aluno também, olha, se vira aí também. Né? Nesse momento, por exemplo, os professores, depois que iniciou as aulas, né, virtuais, as aulas à distância, que o Estado começou a fazer cursos para ajudar na formação desse professor enquanto ele está trabalhando, né? Ou seja, o cara está quebrando a cabeça para dar a aula e está tentando reproduzir a sala de aula física com a sala de aula virtual. Ele não entendeu, esse professor, ele não entendeu ainda que não é possível fazer isso. Não tem como marcar o horário de aula com o aluno o tempo todo. Esse aluno ele não vai aguentar passar 5 horas do dia dele em frente ao computador assistindo aulas de professores ao mesmo tempo. Isso não é possível para a realidade da educação infantil, educação do ensino fundamental, até mesmo do ensino médio. O aluno ele não aguenta. A verdade é essa. Então, assim, nesse sentido,
eu gostaria muito que funcionasse, ao mesmo tempo fico sem saber muito o que dizer, sabe? Eu não sei o que dizer, o que a gente poderia fazer de melhor. Nesse momento, o que eu posso fazer de melhor é continuar propondo atividades aos meus alunos, tentar, de alguma maneira, né, cativá-los para que eles fiquem online, para que eles façam as atividades, mas são tantas questões que estão aí embutidas nessa situação, são tantas questões que nem cabe a gente, professor, na verdade. Cabe a um sistema todo, como o Rafael colocou, que foi se degradando ao longo de muito tempo. E agora, simplesmente, não dá para tapar o sol com a peneira. A verdade é essa. Vai, Rafael. Eu acho que a gente também vive num momento de inflexão neoliberal, né, e que o gasto público ele é tão mal visto, né, por tudo que aconteceu nos últimos anos. Mas eu acho que, por exemplo, vamos olhar para os estudantes de medicina, né? Então, eles estavam reivindicando que os estudantes de medicina fossem, na graduação, fossem para as clínicas da família e atuassem no sistema básico de saúde, porque, né, os 2 últimos anos do curso de medicina é tipo uma grande PPE, eles fazem um internato, eles já trabalham atuando, então vamos pegar eles, é mão de obra barata, vamos pôr eles nas clínicas, né? Aí eles perceberam que, putz, mas vai que o estudante pega Covid e aí vai dar ruim, né? Então a gente vai receber um monte de processo. Aí eles pegaram os estudantes e eles estão colocando eles para fazer o serviço de acompanhamento, principalmente na medicina da família. Então, por exemplo, eles vão ficar eles ficam em casa, mas eles ficam ligando para os pacientes fazendo acompanhamento, principalmente os pacientes de saúde mental, os pacientes que não estão que não precisam ir até uma clínica necessariamente, mas que, né, podem, ou doenças crônicas, né, então fazer esse acompanhamento. Então, eu acho que assim, cara, se eu tivesse no governo, assim, eu proporia que todos os estudantes do PIBID, por exemplo, passassem a ajudar os professores. Sei lá, se eu estivesse trabalhando numa escola particular, eu ia talvez contratar algumas pessoas que entendessem um pouco mais de educação à distância, ia colocar eles para ajudar cada professor, para ajudar cada professor a ter ideias, daria estagiário para cada professor, para ajudar a fazer pesquisa, para ajudar a fazer um atendimento mais individualizado, né? Eu acho que a solução seria fazer a coisa do jeito que ela sempre deveria ter sido feita, suporte, com apoio, não com um educador para 30 alunos, né? Então seria reduzir uma série de problemáticas, porque assim, a tecnologia ela já não é utilizada na escola necessariamente, a escola não consegue, né? São raras as propostas da escola que consegue lidar presencialmente com a tecnologia, e a discussão, ela também, eu acho que ela não pode ir por um caminho que, agora no EAD não está funcionando, como se antes tudo estivesse funcionando de uma forma maravilhosa, né? Então, o que eu acho, é uma falta de uma reflexão profunda sobre como apoiar o trabalho docente na sala de aula. Eu acho que o PIBID era um caminho fantástico de colocar o licenciando para ajudar o professor na sala de aula, mas também sem escravizar esse licenciando, né? Porque eu acho que na formação do licenciando, a sala de aula da escola, ela serve para você ter experiências de vida, não para você ganhar macetes de trabalho e servir de mão de obra barata, né? Mas eu acho que falta esse apoio maior ao professor. Esse trabalho agora essa frente que eu tô fazendo, ela vem de um nome que é escroto, né? Chama Instructional Coaching, né? Coaching, as pessoas já ficam, coaching, mas essa figura que agora tem o Instructional Coaching, que é esse professor, essa figura que fica na escola ajudando os professores a se desenvolverem pessoalmente, a se desenvolverem profissionalmente, a ajudar no planejamento desses professores. E nos Estados Unidos tem agora a figura do Instructional Technology Coaching, que é uma pessoa que trabalha na escola, e ao invés dele só ser a pessoa lá da sala de informática que liga e desliga os computadores e faz a manutenção, ele ajuda cada professor a trazer a tecnologia para a sala de aula mesmo. Então, eu acho que falta pensar a educação de outra forma, para além do professor que cuida da sua turma, mas ser uma equipe multidisciplinar que dá um apoio efetivamente. Né? Imagina se a gente tem uma escola que tem aí uma figura de tecnologia que ajuda os outros professores, que tem uma figura do audiovisual que trabalha em conjunto com os outros professores, para trabalhar efetivamente de forma integrada e apoiada, né? Ao invés da gente trabalhar de forma compartimentada, mas isso aí é uma mudança, né, que é uma mudança de perspectiva do que é a escola, uma mudança cultural, uma mudança assim, super intensa. Eu acho que agora eu acho que quem está dentro da escola poderia talvez reivindicar isso, né? Quem está dentro da universidade poderia talvez reivindicar isso,
eu acho que é um momento de pandemia em que as proposições podem florescer. Então, tá todo mundo, de certa forma, tão desesperado que se você propõe, se você dá ideia, se você vê um edital com educação, você escreve um projeto lá sobre isso, do tipo, eu vou pegar algumas escolas e eu vou ajudar eles a fazer tal coisa. Né? Então, eu acho que infelizmente, é um momento de empreendedorismo também, um momento assim de enxergar essas oportunidades na educação para melhorar a educação e a gente também se colocar nesse mercado de trabalho, né? Porque eu acho que a gente está num momento a gente, os licenciados em cinema, a gente tem que cavar o nosso emprego, a gente tem que achar os lugares onde como a gente pode atuar. E eu acho que a gente precisa enxergar algumas brechas e ser criativo e ser ágil também. Né? Então, acho que é um pouco isso. Eu concordo que a gente só caiu de paraquedas, né, nessa situação. A pandemia chegou e ninguém estava preparado para ela. E a gente está vendo esse despreparo nessa situação, né, que está acontecendo com as escolas. Mas aí eu queria saber um pouco da Nayara, como tem sido para ela, como que é ensinar arte por EAD nesse contexto, né? E como que tem sido isso? O que que você tem feito, assim? Quais têm sido as atividades? Então, ensinar artes tem sido um desafio imenso. Como eu falei, né, eu sou contra e a favor ao mesmo tempo. Por um lado, é muito bom, porque todos os recursos que a escola não me disponibilizava, ou quando tem, estão sempre ruins, não funcionam direito, tipo a sala de vídeo, a internet, que às vezes cai e você não pode usar, eu posso fazer agora com o aluno diretamente. Eu posso mandar para ele o link, eu sei que ele vai ter o acesso, né? Pelo menos numa das escolas que eu estou trabalhando, foi feito uma pesquisa com os alunos para saber quais alunos tinham ou não tinham acesso à internet, como a escola poderia ajudar a resolver. Porque, como eu disse, é uma escola pequenininha. Mas nessa escola eu trabalho com uma disciplina um pouco mais ampla. Lá não é artes, lá eu trabalho com um projeto de vida e cultura. Então a gente debate muitos temas, né, acerca da questão das diferenças culturais entre França e Brasil. A gente fala sobre a questão do mercado do mundo do trabalho, né, e fala sobre organização e métodos de estudo. Na escola da tarde, que eu trabalho só com artes, é um desafio absurdo, porque os alunos, como eu disse, eu lido com realidades muito difíceis de alunos que iam para a escola sem ter material. E eles, muitas das vezes, eles só conseguiam fazer os trabalhos, né, porque eu dava o material para eles. E com o ensino à distância, aí eu consigo perceber a precariedade maior ainda desse aluno, porque ele não tem material disponível na casa dele mesmo. Então, muitas das vezes, quando eu peço algum tipo de trabalho, eles fazem, eu estou vendo que eles estão fazendo assim de qualquer jeito, porque eles não têm condições de fazer melhor, né? Tem aluno que tem mandado mensagens, né? Falar, professor, eu vi, assisti, estou acompanhando, né? Está tentando fazer, e tem aluno que simplesmente desapareceu, mas como a gente está colocando aqui, é uma questão de mudar essa cultura sobre a escola, nessa visão até do aluno que tem da escola. Essa semana eu tive reunião com essa escola da tarde, né? Reunião virtual também, e a escola estava colocando para a gente que o grande problema deles nesse momento, inclusive eles fizeram reuniões com os pais, né, à distância, porque tinha pai mandando mensagem para a escola perguntando se os alunos iam ser aprovados automaticamente, e por conta disso, então, eles também não precisariam acessar a plataforma, não precisariam se preocupar, não, porque já que está dando essa confusão toda de aluno que pode, aluno que não pode, então eles já estavam acreditando que os filhos iam ser aprovados, né? Então, como eu disse, né, 2 pesos, 2 medidas, situações muito complicadas. E por outro lado, né, assim, como eu disse também, é a oportunidade que eu tenho de mandar material diferenciado para os alunos, de mandar vídeos, de mandar links. Eu fiz, por exemplo, com uma turma de 6º ano, uma visita virtual ao Museu Imperial, né, coisas que na escola, nessa escola em específico, né,
o CJ, que a gente chama, eu não teria condições de fazer com eles, porque lá a internet é super precária, né? A sala de informática funciona muito mal, porque os computadores são antigos, é parte de um projeto de governo antigo, né, de secretários de educações anteriores, que enviavam para a escola material, mas nunca fizeram nenhum tipo de manutenção. A internet também ela vai ficando ultrapassada, né? E, por fim, você acaba não usando mais nenhum daqueles recursos, porque você não consegue também colocar 30 alunos dentro de uma sala de informática que só cabe em 15, né? Quase 40 alunos esse ano que eu peguei turmas com quase 40, né? Isso mesmo, quase 40. Turmas já é de sexto ano. Eu tenho alunos com dificuldades motoras, eu tenho um aluno com dificuldades psiquiátricas, com problemas psiquiátricos, inclusive um aluno com problema de saúde sério. Eu estou com um aluno de uma turma do sexto ano com câncer cerebral. Eu até brinquei falando, não quero dar aula para essa turma, não. Aí o pessoal perguntou por quê, Nara? Mais um aluno que eu vou perder, né? A gente não gosta de dar aula para aluno que a gente sabe que depois vai ter que chorar no final, né? Então, são realidades duras que a gente lida nessa escola do ensino à tarde, que, assim, pessoalmente, para essa situação de pandemia, o ensino à distância acaba que sendo, assim, uma forma complementar de tentar fazer algum trabalho, mas eu sinceramente, não está funcionando. Eu tenho consciência, na minha escola, com a minha turma de sexto e sétimo ano, não está funcionando, está muito difícil, sabe? Você vê, assim, uma dificuldade muito grande mesmo desses alunos, uma dificuldade generalizada de tudo, né? Acesso à informação, saber fazer uso das tecnologias, uma infinidade de situações que a gente contornava na escola física, né? Ali, né? Na aula presencial, a gente dava um jeitinho, na verdade é essa. O problema da educação, acho que talvez no Brasil, é que o professor está sempre dando um jeitinho para poder resolver. Falta papel, a gente compra, né? Não tem isso, a gente leva de casa, né? Enfim. E aí, com o ensino à distância, a gente não sabe. Eu pessoalmente, nesse posicionamento meu, eu não sei muito como fazer, além de fazer o que eu já estou fazendo para ajudar os meus alunos, entendeu? Eu não sei mais o que eu posso fazer, porque tem coisas que não cabem a mim, mas, enfim, alguém me fez uma pergunta que eu não consegui ler a tempo. Deixa eu ver. Existe boa vontade, pelo menos, de parte dos alunos para fazer as aulas funcionarem? Olha, no sexto, no sétimo ano, muito difícil, tá? Eles meio que estão escolhendo algumas disciplinas que eles consideram importantes, porque a cultura, a mentalidade de pai e mãe é que português e matemática que é bom, né? Português e matemática é importante, português e matemática ele vai levar para a vida, então as outras aulas são muito complicadas para eles, porque eles não acham que nada disso vai servir para eles depois. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou outra coisa. Então, desculpa, nem falei, né? A gente tem usado o Google Classroom, que é um sistema bem bacana, assim, né? Bem prático, pelo menos para mim, né? Depois dessa reunião que eu tive com a escola essa semana, eu percebi que tem professores que estão completamente perdidos, eles não sabem usar mesmo, mas estão correndo atrás. Estão fazendo um cursinho que a secretaria, né, que a SEDUC ofereceu, né? Mas tem professores que não têm condições mesmo. São 2 tempos de 50 minutos, cada aula presencial, né? Aí que vem um grande problema. A gente tem trabalhado, tem professores que preferem marcar com os alunos em algum momento, olha, tal dia, tal horário, eu quero ver vocês, quero fazer uma aula virtual mesmo, né? Quero ligar o webcam e ter contato com o aluno. E tem professores que já deixam mais livre para que o aluno se organize ao longo da semana para fazer essas atividades. Tem professor também que está tendo problemas de entender que a sala de aula virtual não é a sala de aula presencial, né? Então, esse professor está tendo dificuldade para manter esses horários, para entender como funciona, né? Eu ainda não fiz videoconferência com meus alunos. Como eu disse, sexto e sétimo ano é muito baixo o acesso pela internet. Olha, para vocês terem ideia, eu tenho turma com 40 alunos, 30 e poucos alunos, às vezes 7 só respondem às atividades. São muito poucos. Quando eu digo que é pouco, é muito pouco mesmo, né?
O Google Classroom permite que a gente grave aulas, mas aí a gente tem um problema. Eu, pessoalmente, não gosto de fazer esse tipo de coisa, porque a gente tem problemas de direito sobre o uso de imagem de aluno, tá? Então, eu acabo não gravando aula com o aluno, eu até tenho evitado fazer até mesmo webconferências com meus alunos do ensino médio, tá? Porque eu tenho medo de a gente ter problemas jurídicos, na verdade, né? Porque, como eu disse, o Estado simplesmente jogou isso na nossa mão, assim, de uma maneira sem pensar nas questões burocráticas, jurídicas, né? Enfim, é um pouco complicado. A gente não sabe... Enfim. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Posso comentar um pouquinho sobre o Google Classroom? Pode, claro. Não é isso, né? Porque quando a gente fala do tipo, sobre EAD nesse contexto de pandemia, todo mundo acha que está acontecendo. Todo mundo tem na mente o que acha que está acontecendo, né? E na verdade a gente tem cada professor aí seguindo uma estratégia diferente, né? Por exemplo, como a Nayara citou, ela está usando o Google Classroom. Não sei se vocês conhecem o Google Classroom, mas ele é basicamente um lugar em que o professor posta um conteúdo, e esse conteúdo pode ser um texto, pode ser um link. O aluno ele tem que entrar lá, assistir aquele conteúdo e entregar uma atividade. Aí o professor pode fazer um comentário, e aí tem um fórum. Né? Então esse é um modelo de EAD. Eu acho também que ele tende a não funcionar, porque ele é quase como que um modelo por correspondência, né? É como se você estivesse enviando também pelo correio para o aluno aqueles conteúdos e pedindo para ele devolver. Ele tem até mais possibilidades. Ele tem a possibilidade de fazer a webconferência junto com o aluno, ele tem a possibilidade de você mandar o vídeo, ele também tem mecanismo de controle, né? Para o professor que gosta ali de uma organização bem firme, né? O aluno faz atividade, você pode avaliar, dar o ponto, ele já soma, né? Ele já faz isso tudo, né? Mas é o sistema que o Estado mandou para toda a rede, tá? Inclusive, a gente não pode nem acessar com o nosso e-mail pessoal, a gente tem que acessar com o e-mail institucional. Né? Só sobre essa questão, como fez com a gente. Essa questão dos direitos autorais, eu acho que não há problema, porque as escolas tendem a pegar uma autorização de uso de imagem dos alunos logo no início do ano, quando o aluno se inscreve na escola, quando ele se matricula. Eu já que tentei, em algumas escolas, quando eu entrava com oficina de cinema, eu ia perguntar isso, e a grande maioria das escolas faziam isso. Quando o aluno se matricula, ele já entrega uma autorização de uso de imagem geral, assim. Então, acho que vale ver na sua escola, porque eu acho assim que realmente a gente está num momento que a gente precisa tentar variar as nossas estratégias. Eu sei que é muito difícil, acho que isso que eu estou falando é quando você está sozinha, sua carga horária não foi reduzida, você ainda tem a mesma quantidade de turmas, né? Mas, por exemplo, eu acho que uma estratégia que funcionaria, que a gente está implementando nos nossos projetos na Recode, é reduzir as turmas, então dividir as turmas em grupos, né? E entrar em contato com elas separadamente, né? Com menos gente dentro de uma videoconferência. A gente tem trabalhado bastante com videoconferência. Mas a videoconferência também, ela é estruturada e ela leva uma atividade. Então, a gente não faz videoconferência só para ficar falando. Né? Então, a gente sempre propõe uma atividade e a gente sempre tenta usar algumas ferramentas para tentar chamar a atenção desse aluno para que ele possa se divertir também durante a videoconferência. Né? Seja uma visita a um museu, mas tem muitas ferramentas legais hoje. E eu acho que é isso, né? A gente reconhecer que a gente, licenciando em cinema e audiovisual, os sites, né, as ferramentas digitais é audiovisual, né? Então, também faz parte da nossa aprendizagem todos esses softwares, né, todos esses programas que existem. E aí eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu tenho gostado muito, que é o Poll Everywhere. Não sei se vocês já conhecem. Ele funciona assim, você envia o link, eu vou enviar um link aqui no chat, quem puder clicar vai se deparar com uma pergunta, né? E eu estou perguntando ali qual o seu gênero cinematográfico favorito. Quem puder entrar lá, responde só em uma palavra, do tipo, se for ficção científica, escreve ficção científica todo junto. Né? E aí, então, isso permite, por exemplo, que você faça uma pergunta para os alunos, né? Por exemplo, sei lá, o que você sabe sobre o Egito? Para que você acha que serve um vírus? Né? E conforme as pessoas forem respondendo, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Não sei se vocês estão vendo, mas vai surgindo uma nuvem de palavras,
E essa nuvem de palavras, ela vai se alimentando enquanto as pessoas estão respondendo. E aí as palavras vão ficando grandes e maiores, né? Quando, por exemplo, a gente tem um monte de gente dramática aqui, né? O drama está ganhando, né? Então a gente vê, e aí as palavras vão ficando maiores nessa nuvem de palavras, ela vai ficando maior. E aí o Poe Everywhere, ele tem uma outra que você pode montar um quiz. Aí você monta, sei lá, 4 perguntas com 4 respostas. E aí, a gente pode fazer isso também se vocês quiserem. E aí você envia, daí os alunos eles têm que responder na hora. E aí quem responde mais rápido e acerta vai ganhando pontos, e aí depois vai mostrando um ranking, assim, aí já entra, né, behaviorismo, competição, mas os alunos se divertem horrores, assim, do tipo, depois que eu faço esses quiz, geralmente, aí eu fico fazendo uma voz meio de Gugu, sabe, tipo, valendo e tal, e aí eles se divertem. E aí eles começam no chat a bombar e se zoar, aquela dinâmica de sociabilidade mesmo, sabe? De sala de aula, dos jovens se zoarem e brincarem, né? Então, eu acho que existe uma série de ferramentas, porque existem vários e vários EADs, né? Existe esse EAD, assim, que você trabalha quase que por correspondência, né? Você manda uma atividade e ele responde. Existe esse EAD de videoconferência, existe esse EAD de plataforma, né? Existe as videoaulas, né? Que eu acho que é uma outra questão aí que super vale a pena a gente pensar enquanto licenciando em cinema, né? A gente tem desde aquela videoaula que é o Talking Head, né? A pessoa que entra ali e começa a falar. Tem a videoaula dramatizada do Telecurso 2000. Tem o vídeo ensaio, né? Que o Kevin faz tão brilhantemente, mas que não precisa ser feito só sobre cinema. A gente pode fazer vídeo ensaio sobre o que a gente quiser. Existem ferramentas de vídeo, né? Que são, por exemplo, de whiteboard. Não sei se vocês conhecem, né? Que você não precisa. Então você pode fazer. Deixa eu mostrar um videozinho aqui de whiteboard. Que você não precisa aparecer na videoaula falando, entendeu? Por exemplo, a Nayara falou isso, né? Eu tenho receio com a minha imagem. A gente vive num tempo também dessa pseudo escola sem partido, né? A gente veio de um tempo recente aí que eles queriam filmar e policiar o professor, então eu entendo super esse incômodo, eu também às vezes falo umas besteiras e falo, putz, se tiver um bolsonarista eu tô ferrado. Mas existem outras opções de você fazer vídeos para dialogar, eu vou procurar uma aqui, que envolve muito esse vídeo ensaio, né? Então você tanto mobilizar imagens do mundo, pegar outros vídeos, trabalhar com essa questão meio mesmo da mixagem, né? Tem uma ferramenta que eu gosto muito que ela chama Bytable. É assim, ó, que ela faz esses vídeos de tipo whiteboard. Isso são ferramentas que o pessoal que trabalha com EAD utiliza muito na educação corporativa, né? O EAD ele é muito estruturado em torno da educação corporativa, né? Então as empresas que formam os seus colaboradores. E aí tem várias correntes da produção de conteúdo. Tem, por exemplo, o microlearning, que é do tipo você trabalhar com pouquíssimo conteúdo, com conteúdos curtíssimos. Então você sempre tentar ser pontual, curto, com um vídeo interessante, né, para a pessoa conseguir ali, lógico que isso está dentro também de um esquema de economia do trabalho, né, de você não querer dar mais tempo para a formação do seu colaborador. Eu vou mostrar aqui um videozinho que eu fiz no estilo com o Bytable. Esse nem foi com o Bytable, esse eu usei no Premiere mesmo, juntando imagens e textos, mas, por exemplo, ele é sem narração e sem a minha cara. É simplesmente imagens e palavras, né, e aí queria mostrar para vocês. Posso mostrar? Sim, sim, sim. Deixa eu só te perguntar, você não falou o nome do que faz o quiz com 4 perguntas? É o site que vocês entraram, Poe Everywhere. O Poe Everywhere ele é gratuito. Tá. Essas ferramentas, a maior parte são gratuitas. Quer dizer, a maior parte são pagas. Porém, nesse período de pandemia, tá todo mundo botando a sua ferramenta de graça. Ou você faz aquele truque, né, de você ter vários e-mails e ficar pegando o período de trial, né? Então, tem várias opções aí. E nós, como bons hackers dos anos 90, nós sabemos, né? Baixar torrent, tudo. Então, essa aqui é uma videoaula, por exemplo, que eu utilizei no curso do A Fera na Selva. Vou abrir aqui. Vocês estão vendo? Sim, sim, sim.
Enfim, sei que aí deve ter um monte de coisa que eu falei besteira no meio e tal, mas era como eu estava construindo essa possibilidade de acessar, de fazer uma videoaula de um jeito um pouco mais provocativo. Era um curso sobre adaptação literária, né? Então eu estava querendo relacionar, começar com uma reflexão entre palavras e imagens. Então esse vídeo, né? Ele é basicamente feito de palavras e imagens. Então eu sei que dá um trabalho, né? Mas, por exemplo, esse vídeo eu primeiro escrevi o texto inteiro, né? Se os vídeos duravam 3 minutos, sim, os vídeos duram 3 minutos. Eu ia fazer duas perguntas só. Todas as aulas foram nesse formato? E a outra pergunta é se o Biteable, né, o nome do programa que você falou, ele faz a mesma coisa. É porque eu imagino que nem todo mundo consiga dominar a edição para fazer dessa forma, né? Não, o Biteable ele é ótimo, eu uso ele em atividades com alunos também, os alunos pegam super rápido. Ele tem também uma ferramenta de edição online, que ele é ótimo. Deixa eu compartilhar aqui o site com vocês. Deixa eu abrir aqui. Então, o curso, ele era uma plataforma, né? Então, o aluno ele entrava na plataforma e aí eu diversifiquei. Tinha textos, tinha vídeos ensaísticos, assim, e tinha também entrevistas. Então, eu não gravei videoaula, eu gravei entrevistas, era um curso sobre adaptação literária focada no filme, então eu gravei entrevistas com os diretores do filme, né? O diretor de arte, o diretor de foto e tal. E aí cada hora eu trazia uma coisa, e
E eu trabalhei principalmente nesse curso do A Feira na Selva com fórum, né? Então se aplica, eu acho que é uma estratégia que se aplica melhor a partir do ensino médio, talvez, né? E essa coisa da plataforma tem as suas limitações. A Eliane Salvatierra me perguntou aqui no off se eu defendo a educação à distância, né? Se eu sou um defensor da educação à distância. Eu não sou um defensor, eu simplesmente foi onde eu tenho emprego, eu tenho que trabalhar com isso, e aí eu sou uma pessoa que gosta de ser criativo dentro do que eu estou fazendo, então, ok, já que eu tenho que trabalhar com educação à distância, vamos lá. Então, por exemplo, aqui no Bytable, vou full, entendeu? Eu vou refletir, vou tentar inovar, vou tentar que a experiência seja mais legal. Então, por exemplo, aqui, né, no Bytable Pro tem o Lite também, mas deixa eu mostrar o Pro, vai o Pro mesmo. Aí eu vou aqui, tipo, por exemplo, em Create New Video. Tá vendo que já tem uns templates, né? Você poderia abrir um template. Aí eu abri aqui um vídeo novo. Quem depois quiser explorar o Bytable, pode entrar em contato comigo que eu compartilho a senha que eu tenho acesso para vocês poderem ver. Aí, esse é o editor dele online. Aí você pode colocar um texto, e aí, se você clica aqui fora, você vai em Select Background, né? E aí você vai ter acesso a um banco de imagens e vídeos. Aí, sei lá, eu quero, né, class, sei lá, uma imagem de sala de aula. Né? E aí eu vou lá e vai ter uma série de opções e eu vou adicionar. Vai ser um videozinho, né? A internet está um pouco ruim agora. Aí você adiciona lá, você coloca o texto, pode mudar a cor, você pode colocar uma trilha sonora que já tem lá e depois você exporta. Eu trabalho isso com o Premiere, depois eu jogo num Premiere porque eu gosto de mexer no tempo. O Bytable, ele tinha o Lite, a versão Lite, você não conseguia mexer no tempo com que a imagem ficava, era um bloco único. No Pro, agora que eles lançaram recentemente, você consegue, né? Você pode pegar aqui e arrastar, né? Você arrasta, você coloca no tempo que você quer. Então, é uma ferramenta que eu gosto de usar muito, assim, e eu consigo, assim, em 2 horas fazer um vídeo que daí eu mando pro pessoal do trabalho lá e eles ficam tipo, putz, parece que eu demorei 1 ano para fazer, sabe? E eu tenho usado isso para fazer tutoriais também, alguns tutoriais eu faço ali, e aí eles têm ficado mais dinâmicos. Recentemente eu fiz um tutorial que, assim, a gente está tentando, lá na Recode a gente trabalha com o Centro de Empoderamento Digital. Aí tem várias. Você pega a versão trial e aí a gente produz conteúdo para outras ONGs e bibliotecas implementarem o nosso conteúdo, né? Então a gente tem uma plataforma, que é essa daqui, né? A plataforma Recode. Ela trabalha nesse esquema meio Moodle. Quem fez as aulas do Leocádio à distância entende, né? Que é meio ali um texto com uma imagem. Esse aqui, eles fazem um pouco a questão do PowerPoint. Então essa é a nossa plataforma, né? Que sabe aqueles cursos que você abre, é tipo um PowerPoint, aí você clica nos botõezinhos e abre, né? E aí você arrasta de um negócio para o outro, essa coisa meio software educativo nos 2000, né? Eles utilizam isso, e aí a gente elabora uma série de planos de aula, porque a gente quer que o aluno utilize a nossa plataforma como material didático, mas a gente não quer que ele faça o curso necessariamente sozinho. Então a gente lançou uma série de planos de aula que as bibliotecas de todo o país, ONGs ou escolas que implementam o nosso curso como uma disciplina optativa, muitas vezes, o professor, ele tem um plano de aula com atividades, e aí tem horas que ele manda ele na plataforma, e tem horas que ele faz uma atividade fora da plataforma no plano de aula, né, que a gente chama de modelo híbrido. Então, a gente usa a plataforma como material didático, né, quase como se fosse um livro, né? E aí, com a pandemia, as bibliotecas de todo o Brasil estão fechadas, né? Então a gente está criando um projeto que é o SED virtual, que é pegar esses planos de aula que a gente dava presencialmente e eles ocorrerem por videoconferência. Então eu tive que adaptar todos os planos de aula que a gente tinha, que a gente já oferecia para o professor, e o professor, óbvio, que tinha uma margem ali, ou se ele nem quisesse usar, ele não precisava, né? A gente só sugeria, porque a gente sabe que os professores têm um tempo restrito ali de planejamento. E a gente agora está oferecendo um conjunto de PowerPoints, um conjunto de atividades para o professor fazer essa atividade por videoconferência. E aí, a gente está lidando com esse Brasil que quase ninguém tem acesso a um notebook
né, quase nenhum dos jovens, ainda mais os que a gente trabalha, né, que a gente está no Brasil inteiro, nos lugares mais remotos, o jovem ele não tem um notebook em casa para ele acessar a videoconferência e tal. Aí a gente está inventando, e isso é uma provocação minha, que talvez ande ou não, de transformar o WhatsApp numa sala de o grupo de WhatsApp num grupo em que você orienta os jovens a fazer as atividades e você tira dúvidas, né? Então, por exemplo, eu fui no Baitable, fiz um vídeo lá simulando como que funcionaria uma aula, por exemplo, né? Em que o professor poderia mandar áudios para falar do conteúdo, vídeos para apresentar alguma coisa, textos, né? E ele regularia o grupo abrindo esse, né? Ele ficaria fechando e abrindo esse grupo. Então, uma hora ele abre para comentários durante o horário da atividade, depois ele fecha. Né? E muita gente fala, isso é um absurdo, sei lá o quê. Mas, cara, eu estou tentando, assim, ajudar as pessoas. Tem gente que curte, tem gente que fica super feliz em fazer esses cursos, que está em cidades assim que não teria o menor acesso a uma formação sobre tecnologia. Né? Eu acho que esse debate ele também é desigual. Né? A gente está numa grande cidade falando em nome das pessoas do Brasil inteiro e às vezes o que a pessoa quer é isso, entendeu? Ela quer um curso à distância mesmo, porque ela está no meio do nada, e ela comprou um smartphone que permite que ela acesse uma plataforma, entendeu? Então, são contextos e contextos. Acho que a questão da Eliane aí é provocativa. Eu fiz uma especialização à distância na Estácio, achei uma bosta, não recomendo. Mas é isso. Assim, eu não posso falar em nome de todo mundo, né? Mas eu também não sou muito a favor, não. Inclusive, eu ia aproveitar agora que a Eliane levantou essa questão para falar sobre isso aqui que a gente começou a fazer ontem, né? Surgiu a intenção... não tem água mais. E surgiu a intenção da gente conversar com o Leocádio sobre essa possibilidade disso daqui, esses encontros funcionarem como horário de atividade complementar no futuro, né? Pelas regras, a gente pode destinar até 30 horas, parece, com isso. Daí a gente calculou os encontros, formou lá 10 encontros e tal, daria mais ou menos 25 horas para todo mundo que está participando. Só que daí eu comecei a pensar nisso. Não é uma atividade obrigatória, né? Ninguém é obrigado a estar aqui, mas a gente teria essa possibilidade de ir cumprindo essas horas durante o período da pandemia. Mas aí eu lembrei que eu tenho colegas da minha turma, não preciso citar o nome, né, que sempre que eu estava lá no IACS antes do horário da aula, ele estava na sala de informática porque ele não tinha acesso, não lembro se ao computador ou à internet, mas ele não tinha acesso a isso em casa, sabe? Então ele precisava ir para o IACS para fazer os trabalhos, para ter acesso à internet. Então eu comecei a pensar nisso, né? Será que isso daqui essa proposta, ela está sendo excludente ou não? Porque não é algo obrigatório, né? É algo que quem quiser entra aqui e participa, mas eu acho que, de certo modo, a gente exclui essa pessoa porque ela não tem a mesma possibilidade, sabe? Se ele quisesse, ele não poderia ser incluído, né? Então, eu estava refletindo sobre isso. A minha posição é de ser contra, nesse contexto que a gente está, eu sou contra. Eu acho que se fosse para ter algum tipo de educação à distância no curso de cinema, precisava ser elaborado com mais cuidado, né? E eu estava refletindo sobre isso também, né? Sobre essa possibilidade de uma atividade optativa, se ela continua sendo exclusiva ou não. Daí eu deixo para vocês comentarem. Tem muita coisa a ser comentada, né? Sobre esse período, o que é educação, né? Essa educação à distância, o que a gente está chamando isso de educação, né? Nesse contexto, o que é válido para aluno de escola do fundamental, né? Tinha aqui uma pessoa que dá aula lá em Natal, né? Não sei se ainda está aqui. O que é válido para ensino médio? O que é válido para a universidade? Eu acho que são coisas muito diferentes. Acho que cada uma precisa ser pensada com muito cuidado. Eu acho que a gente, quando entra na universidade, né, ninguém assina, pelo menos até hoje, ninguém assina nenhum contrato de EAD, então
não é para ter EAD. Eu acho que existe sim a possibilidade de, como uma ação educativa, e aí a gente pode entender educativa da forma mais ampla possível, de estar junto, de estar pensando junto, de estar preocupado com o outro, de querer trocar ideia, construir o que for possível, da gente fazer esse tipo de reunião, né? Enfim, a gente pode ter acesso às informações super pertinentes do Rafael, por exemplo, a gente pode ter acesso à experiência, né, que nós não temos, da Nayara, mas realmente tentar validar isso aqui como algo dentro da burocracia universitária, eu acho que não, justamente porque, né, seria de uma certa forma excludente, não está no pacto. Eu acho que daqui para frente nós podemos sim pensar como que vai ser, né, porque a gente está nessa subida, né, a gente está completamente sem cabeça, digo, governamental, né, nada está sendo feito, eu acho. Então, assim, eu, pessoalmente, acho que não tão cedo a gente vai sair dessa condição. Não tão cedo eu vou me sentir segura para sentar numa sala de aula, e também não acho justo, né, comprometer o cara da segurança, né, a moça da faxina, o professor, os outros alunos, enfim. Então, acho assim, eu não sei, talvez a gente tenha que repactuar, né, daqui para frente. Não faço ideia de como isso vai ser, mas eu queria convidar todo mundo a pensar uma nova educação possível, porque assim, a gente tá meio que no horizonte do que está sendo feito em EAD, né, e das condições que não temos, né, no ensino público e tudo mais. E aí eu queria convidar todo mundo a pensar e o que a gente pode fazer? O que a gente pode mudar? Os professores, por exemplo, têm seus sindicatos, né? E isso dá alguma força a eles e elas para trabalharem nesse sentido. Então, os alunos, né, que estão sendo fenomenais, se mobilizando desde ocupações, né, estão sendo totalmente protagonistas, eu acho, do processo da educação no Brasil em geral. São mais de 5 mil a gente tem mais de 5 mil sistemas de ensino, né? Isso a gente também tem que lembrar. A gente está aqui, a maioria no Rio, Niterói, né? Tem a colega aí de Natal, que eu não sei se ainda está, enfim, não sei quem mais. Mas, assim, eu acho que o Rafael deu algumas ferramentas, assim, para a gente começar a pensar, mas eu acho que o que está por trás disso ainda precisa ser muito discutido, sabe? Porque que socialização é essa, né, que a gente está fazendo a partir desse contato virtual? Como é que isso pode ser melhorado? Essas crianças que estão tendo problemas mentais, os pais que estão sobrecarregados, essa infra que não existe nos lares, né? E acho que a gente tem que realmente disputar esse espaço, porque com certeza isso já está sendo feito por alguém, né? Em São Paulo tem a história de que tem operadoras se unindo ao Estado para criar uns conteúdinhos, passa pelo celular, foi. Então, assim, precisamos disputar esse espaço, com certeza. Agora, o que vai guiar a gente? Assim, a gente vai usar essas ferramentas para quê? Para quem? Para onde? Sabe? Tem muita coisa aí para ser discutida demais. Assim, eu acho que a gente começou hoje um papo que pode ser levado, aliás, deve ser, porque ninguém estava preparado, assim. Enfim, falem coisas aí, por favor.
O Mário quer falar, mas só aproveitando aqui que você puxou essa coisa de São Paulo, eu estava lendo na revista Gama, foi um dos textos que a gente deixou lá como referência. Daí tem uma seção que tem entrevistas com alunos, né? Um pouco antes de chegar nisso, eu estava lendo lá, vou ler um trechinho aqui para vocês, que uma das saídas encontradas pela Secretaria de Educação do Governo de São Paulo foi usar 2 canais de TV aberta com teleaulas e um aplicativo, o Centro de Mídias, que não depende do pacote de dados de um celular, para interação entre os alunos e professores. Além disso, há atividades dirigidas pelo aplicativo e em apostilas. Daí vem esse depoimento de uma aluna de 14 anos da rede estadual. Hoje tive minha primeira aula online. Para a gente que estuda em escola estadual é muito difícil. É todo o estado de São Paulo na mesma aula, acaba travando muito. O governo poderia ter feito algo melhor para a escola, até para os professores, que é muito desgastante para os alunos. E ela termina dizendo que ela preferia que ela recebesse um assunto para ela pesquisar e assistir videoaulas do que acessar essa plataforma aí que está rolando em São Paulo, né? E eu fiquei pensando até sobre isso, porque uma coisa que a gente discute muito é sobre o acesso à internet e tal, mas aí às vezes tem também essa veiculação na TV, que também acaba não funcionando tão bem nesse contexto, pelo menos, né? Que, enfim, nesse contexto de pandemia é muito difícil você fazer alguma coisa que realmente funcione assim do nada. Mas era só isso que eu ia acrescentar aqui. Mário? Tá. Primeiro, respondendo a pergunta da Eliane, se eu gostaria de ter EAD agora, é a mesma coisa que o Guilherme falou. Seria interessante para ter coisa extra. Mas para ter aula, com certeza não. E o porquê é o que a Ana puxou o fio aí. É justamente o que eu estava pensando. Porque tem toda a situação dos alunos que não têm condições de acesso, mas tem um lado do professor também. Porque seria muito necessário que houvesse um planejamento de governo em relação a isso, a como adotar isso, como seriam essas aulas. Os professores teriam que ter treinamento para dar aula de EAD, para usar a ferramenta e ter uma base de suporte para os professores. Porque eu tenho uma amiga que ela está dando aula de EAD também, assim, que ela é professora, se não me engano, do Estado também, que ela de vez em quando me liga, Mário, deu problema no meu computador, e como é que resolve, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Eles não têm uma rede de suporte, seria necessário isso também. Então, hoje, se os professores não têm isso, não têm esse treinamento, não têm suporte, não valeria a pena ter aula EAD. Se eu falasse, agora vamos botar a aula de EAD, eu acho que não seria uma boa, eu não toparia. A Sueli, minha esposa, ela estuda na UF, ela faz administração, e tem um professor que resolveu dar aula. Ele está dando aula para a turma dele. E o cara não sabe fazer nada. O cara não sabe como usar tecnologia para dar aula. Ele pede umas coisas absurdas. Ela fica aqui em casa, às vezes, Mário, olha o que ele pediu. Como é que faz isso? Como é que deixa de fazer isso? E às vezes eu não entendo, mas por que ele pediu isso, gente? Como que ele quer que faça isso? Pergunta a ele isso aqui. E o cara não responde, o cara não sabe dar resposta. Entende? Ele não entende a sua pergunta para poder responder. Então, falta muito ainda para a gente poder chegar numa situação de poder ter EAD, a vera mesmo. Agora é necessário, estamos nessa situação e é o que tem. Mas para o futuro teria que melhorar muito para poder começar a adotar isso aí. Eu queria fazer Posso aqui um comentar goodbye. negócio? Pode, depois eu falo. Não, que vocês estavam falando, a gente pode pegar certificado e contar como atividade curricular complementar, e não é. Tem a questão da desigualdade do acesso à internet, então não é legal. Mas vamos pensar qual é o papel das atividades complementares, né? Se alguém entrar no Parque Lage para fazer um curso no Parque Lage, e durante a graduação ele tem dinheiro para ir na Gávea, para comprar os materiais do curso, e ele todo dia ir para lá, ele vai ter um certificado de atividade complementar que depois ele vai aplicar para reduzir as horas complementares dele, mas nem todo mundo teve a oportunidade de ter o dinheiro para ir lá na Gávea todo dia para fazer o curso, etc. e tal. Então a gente tem uma questão aí de desigualdade que está super além, assim, sabe?
que eu acho que vai além de se vocês reivindicarem que essa atividade possa contar como horas complementares ou não. Se você individualmente fizer um curso à distância, né, você vai ter um certificado agora durante a pandemia que depois você vai poder aplicar a atividades complementares. Então, acho que ou vocês reivindicam do tipo, ok, nenhuma atividade que for feita online durante a pandemia pode ser aplicada como atividade complementar, né? Mas também, se vocês quiserem, do tipo, eu acho que vocês podem levar essa provocação um pouco mais a fundo, e do tipo assim, meu, será que a gente consegue se aproximar de alguma escola? Ou do tipo, por exemplo, abrir uma série de atividades para alunos, ajudar alunos a terem acesso a determinado conteúdo, e aí a gente montar um projeto agora à distância, e isso contar como hora complementar, e aí então vocês utilizarem o privilégio, o acesso de vocês à internet para ajudar alguém em determinada coisa, e isso contar como atividade complementar. Acho que tem vários caminhos aí, sabe? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para uma certa crítica não nos imobilizar e a gente ficar parado. E aí a gente chega numa crítica que, ok, o mundo é desigual e a gente vai ficar parado, olhando para ele, esperando ele voltar. Porque, ok, o acesso à universidade é desigual, entendeu? Mas mesmo assim, isso não vai impedir vocês de fazerem o curso. Então, isso é uma provocação, assim, para vocês pensarem na capacidade e no poder de atuação de vocês mesmos, sabe? E se vocês puderem usar isso para vocês se formarem, para vocês saírem da universidade logo, né, e seguirem a vida de vocês, façam isso, gente, assim, porque o futuro da universidade também provavelmente vai ser super problemático, né? Então, não sei, pensem, não sei, tentem pensar um pouco no que vocês podem fazer agora mesmo ou não, se tem como vocês ajudarem pessoas que não têm acesso, não sei, tentem refletir, assim, para além de chegar no ok, então nada, né? Eu acho que é ótimo, a gente pode pensar nisso. Eu só ia dizer, assim, naquela hora que eu ia fazer o papel de good vibes, a pessoa que fala, vamos tirar algo bom da pandemia, apesar de toda a desgraça, é que pela conversa que a gente está tendo aqui, né, e pelo que o Rafael está trazendo, eu acho que dá para a gente começar a enxergar na educação à distância como, sei lá, o futuro, talvez, do que a gente, enquanto professores de audiovisual, enquanto educadores de audiovisual, podemos começar a fazer na nossa carreira, né? Porque, sei lá, se a gente vê que está acontecendo isso, esse contexto de pandemia, e não está funcionando tão bem nas escolas, a gente pode ver aí um horizonte de trabalho, talvez, para ajudar a aprimorar esses sistemas, né? Exatamente isso, se especializar um pouco mais em EAD, porque, sei lá, é tudo muito imprevisível, né? Da mesma forma que apareceu aí esse novo coronavírus, a gente não sabe quando vai aparecer uma nova coisa que vai nos trancar dentro de casa e paralisar um pouco nossa vida. E quando a gente vai depender de novo da educação à distância, como é que isso vai estar? Será que já vai ter melhorado? Será que ainda vai estar com as mesmas carências? Eu acho que talvez, eu não tenho certeza, porque é uma coisa que, por exemplo, eu não tinha muita noção sobre educação à distância, porque, sei lá, o único contato que a gente tem no curso é na disciplina do Leocádio, né, com educação à distância, assim, a gente não fala muito sobre isso, apesar de também ser audiovisual, né? Então, não sei, também fica aí como provocação e como questionamento também. Isso está dentro das nossas competências enquanto educadores de audiovisual, a gente pode pensar nessas possibilidades, né, de como aprimorar a educação à distância, enfim. Queria deixar É isso. tudo uma disputa. Mesmo jeito que as escolas, os governos, as instâncias representativas, né, quem está fazendo a educação à distância, quem está refletindo sobre isso, quem que está implementando esses programas estaduais de educação à distância? Quem que vira para uma cidade inteira e fala, você vai usar o Google Classroom desse jeito, e as coisas vão seguir dessa forma? Né? Então a gente tem aí uma disputa, né, que é uma disputa de conhecimento, uma disputa diária mesmo, né? E isso é uma coisa assim, por exemplo, essa vaga que eu assumi, né, que eu fui contratado, eles estavam procurando, por exemplo, alguém de educomunicação. Porque para eles, quem fazia a oficina de vídeo era um educomunicador. E aí, se eu não tivesse a noção de que educomunicação é uma coisa muito próxima do que eu faço, né, e que, na verdade, eu, enquanto educador audiovisual, lido
com mídia educação, educomunicação, cinema educação, com várias áreas, eu não teria me aplicado a essa vaga. Então a gente tem aí um mundo, né, que se constituiu em diversas áreas e tal. Hoje, quem está tocando essas questões do EAD são os pedagogos. Né? Hoje a gente tem já também os licenciandos em Ciências da Computação em alguns lugares, na UF também tem uma licenciatura em Ciências da Computação, né? Mas quem toca são os pedagogos. Onde eu trabalho tem um setor de design instrucional, que são as pessoas que, teoricamente, pegam os conteúdos e fazem os conteúdos. Então, desenha o formato do blog, faz aqueles PowerPoints animados que eu te falei, pode fazer um joguinho também. Então, esse designer instrucional, ele vai usar jogos, vídeos, texto, design de web, né, para produzir conteúdos educativos. Da onde que estão vindo os designers instrucionais? Pouquíssimos vêm do design gráfico mesmo, a maior parte vem da pedagogia. O pessoal da pedagogia, depois que eles terminam a graduação, eles estão se especializando, fazendo uma especialização em algum lugar de design instrucional, e aí eles passam a dominar alguns softwares, principalmente o Articulate. Aí tem o Articulate, ele tem vários tipos, né? Tem o Rise, tem o 360, que é ali um software de diagramação, e às vezes de animação, né? E aí ele faz um vídeo ali no Bytable, coloca dentro da diagramação dele. Então eles são diagramadores, né, de conteúdos educativos, e quem está fazendo isso hoje é o pedagogo. Né? Então, eles, né, da pedagogia, eles vão para o design instrucional sem uma reflexão estética. E aí tem várias discussões em torno do design instrucional. Tem uma discussão que é de umas correntes que falam assim, não, você tem que fazer com que ocorra a menor quantidade de interações para ele conseguir pegar logo. Tem gente que não, quanto mais ele clicar, mais ele vai interagir com aquele conteúdo e vai absorver aquele conteúdo. Né? Então, é um campo em disputa, assim, né? Eu sei que é horrível o que eles fazem com EAD. Quando eu entrei nessa ONG, eu demorei uns 2 anos até aceitar trabalhar mesmo com educação à distância e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de perder meu emprego, entendeu? Eu tenho medo de ficar desempregado e aonde que eu vou conseguir um trabalho de especialista para trabalhar com audiovisual? Né? Então, eu tenho tentado me abrir e me reciclar, e assim, quando às vezes eu converso com um aluno depois que ele fez uma atividade, a gente vê alguns resultados. Óbvio que para muita gente não funciona, para alguns funcionam, e isso motiva, né? Tipo, quando funciona, quando a pessoa gosta, né? Eu dei uma aula por videoconferência com os alunos, usando o Paul Everywhere, usando o Miro, usando algumas ferramentas, que no final eles estavam mandando uma mensagem no WhatsApp para mim falando o quanto eles tinham amado aquilo, que era diferente de todas as aulas que eles estavam tendo, que eles se divertiram, que eles estavam ansiosos pela próxima aula, né? Tem jovem que funciona melhor através do computador, tem jovem que na sala de aula ele é uma ameba, mas através do computador ali, de um chat, o cara vai falar tudo, né? Então, eu acho que a gente muitas vezes tenso essa adesão ao digital. A gente tem, né, os tecno-utopistas, né, os que vão colocar a tecnologia, o digital como o futuro, como a melhor das coisas, que ele potencializa, e tem os tecnocríticos, né, que vão falar, não, o presencial é muito melhor, etc. e tal. Eu acho que a gente... Né, então, né, tem o Matheus Tecnológico falou da telemedicina, né, o digital pode ir para coisas absurdas, né, mas também é o que ele permite agora a gente conversar, entendeu? E eu que nunca encontrei vocês, tendo feito a mesma graduação, a gente valoriza tanto o presencial, que, pô, eu nunca encontrei vocês para conversar sobre isso, né? Para eu ir poder dar aula lá da disciplina eletiva, era um puta sacrifício na minha vida, né? Do meu dia a dia. Eu chegava 1 hora atrasado, vocês ficavam 1 hora esperando para eu chegar, né? Então, o digital, ele facilita algumas coisas. Eu acho que vale a pena a gente dialogar com isso. A gente já está o dia inteiro na internet, gente. A gente faz muita, né? O quanto facilitou, né? Pô, eu poder fazer uma reunião com a Eliane, minha orientadora de mestrado, da minha casa, né, ao invés de eu ter que pegar um transportezão para ir para lá. Ok, óbvio que vai ter momentos que a gente vai ter que se encontrar e vai ser ótimo também, mas tem momentos na nossa vida que o digital facilita muito. E se abrir para isso, eu acho que pode ser uma vantagem muito grande para vocês. Né? Sei que muita gente tem sonho aí, gosta de set, de fazer filmes e tal. Eu tenho os planos ainda de tentar conciliar essas 2 carreiras, assim, né? No mundo do cinema, com a queda aí do financiamento da Ancine,
A gente tem uma coisa na área do cinema e educação que é muito horrível, que é os realizadores passam a ocupar os cursos. Então, o pessoal que está no set de filmagem, o diretor de fotografia, passam a eles ocuparem os espaços para dar as aulas, porque é onde eles vão ter financiamento muitas vezes. Eles não estão conseguindo financiar os filmes deles, eles vão dar cursos. Né? E aí a pessoa vai querer fazer o curso com um agente ou com o cara que ganhou, sei lá, foi indicado a Cannes. Né? Então, acho que a gente tem aí o mercado para a gente, enquanto trabalhador, né? A Liana, pô, queria muito que tivessem mais vagas igual a da Liana. Queria muito também que as escolas se abrissem e contratassem a gente enquanto professor de artes, né? Mas tudo isso a gente vai ter que construir. E acho que enquanto a gente constrói, enquanto a gente reivindica, a gente pode ir comendo pelas beiradas entre essas oportunidades que tem hoje. Assim, é muito assim o que eu queria falar para vocês, assim, porque sei lá, se empreguem, consigam um emprego, trabalhem e vamos aí. Tá todo mundo bem, feliz, licenciado em cinema audiovisual com orgulho, mas trabalhando, sabe? Sem também terminar a faculdade e trabalhar com outra coisa, assim, sabe? Sim, a Liana falou bastante sobre isso, de tentar conquistar o nosso espaço e tal. Bruna, só antes de eu passar a fala para você, que teve uma pergunta do Guilherme, que ficou perdida aqui. Vocês sabem se os professores da rede pública têm tido algum fórum de comunicação interna, etc? Eu acho que a Nayara consegue passar isso para a gente. Assim, isso vai de acordo com cada escola, funcionamento de cada escola. As minhas 2 escolas que eu trabalho fazem contato constantemente com a gente, via e-mail, via WhatsApp, marca reunião por videoconferência, né? Na verdade, até mesmo por dentro da plataforma do Google Classroom, porque, de certa forma, a gente sofre uma pressão que vem de cima do governo, né? Que a gente mostre de alguma maneira que, principalmente a direção e a coordenação pedagógica, que eles estão, né, se locomovendo, que eles estão fazendo algum trabalho, né, que eles estão acionando os professores. Então, há esse tipo de conferência nesse sentido, né? Então, e-mail, troca de informações, avisos, nesse sentido. Não sei a realidade dos outros convidados aí. Obrigado, Nayara. Mas alguém tem alguma observação sobre isso? Se não, passo para a Bruna. Alguém tem mais alguma experiência nesse sentido? Nas perguntas dele. Acho que ter um fórum que nós, estudantes de ensino superior, possamos auxiliar como pudermos, etc., como Yahoo Respostas, seria legal. Essa pergunta é para a Nayara ou é geral, Gui? Eu fiquei perdido. Eu acho que o que funciona é o WhatsApp, sabe? Tipo assim, professor, você está com... Tipo assim, entra em contato pelo WhatsApp. Tudo que eu peço para os professores que eu trabalho me enviar, peço para eles enviarem pelo WhatsApp, sabe? Eu não quero que ele tenha trabalho enviando por e-mail. Eu que me vire para pegar o áudio dele e passar para uma tabela depois, entendeu? Acho que tudo que vale aí de entrar em contato com as pessoas, tentar facilitar ao máximo com as tecnologias que eles já utilizam. Nayara? Tipo de sistema funciona. Eu acho que talvez pode ser que sim, pode ser que não. A rede de professores da rede estadual, né? A rede estadual é muito grande. Nós somos, eu não sei nem o número real de professores, mas é muita gente mesmo. Lembrem que escola do estado tem lá desde o interior, do interior, até os grandes centros, né? Então, assim, pode ser que ajude, que pode ser um sistema que o professor conheça, né? Digitar no Google, entrar em algum fórum do Yahoo, mas pode ser que, assim, é uma coisa a pensar, né? Não posso te dizer que não vai funcionar, entendeu? Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. É uma experiência, né? A tentar, né? Não sei. Obrigado. Agora, Bruna, sua vez, eu acho. Oi, gente. Então, eu queria só falar uma coisa que o Romão estava falando, né? E uma das minhas crises, assim, nessa quarentena, um pouco, foi sobre justamente isso, de pensar como fazer acontecer, de se formar e me sustentar com isso que eu me formei, assim.
Eu sinto que a gente próprio dentro do curso, a gente sempre fica tentando quebrar essa coisa de professor, sala de aula, mas na real a gente pouco conversa para além disso, né? Onde mais a gente pode adentrar, porque tudo é isso, assim, não existe o título certinho, né? E aí, dentro dessa minha crise em quarentena, eu me questionei muito também assim, não diria que nossa, até porque esse encontro está acontecendo, né? Mas da falta de conversa da própria universidade, assim, sabe? De tipo, como que a gente não, em vez da gente ficar questionando se a gente tem que ter EAD ou não, quais são ações que a gente pode fazer como nós estudantes, sabe? Ou enfim, como representando a universidade, mas assim, como que a gente pode estar ainda assim atuando de alguma forma, sabe? Eu penso muito nisso, eu acho que na minha cabeça ficou meio confuso, talvez tenha ficado também para todo mundo. Eu penso muito nisso por conta de uma aula que eu fiz de montagem, que não era do Leocádio, eu fiz na UFRB, na minha mobilidade, e a professora, mais do que ela me passar o trabalho, ela questionava, indagava, tipo assim, ai gente, me perdi aqui nessa palavra, estimulava, Te indicava, orientava. orientava, assim, ela realmente não é impulsionava, ai gente, fugiu a palavra, mas enfim, tentava fazer a gente querer fazer o trabalho por o que a gente acreditava, sabe? Não por um tema para aprender aquilo. Ela queria que a gente fizesse porque a gente tinha algo a dizer sobre algo, independente do que fosse, sabe? E eu sinto que eu me senti muito sem nada, assim, sabe? Eu fiquei pensando qual carga eu tenho para tentar fazer alguma coisa, ou para, sei lá, propor para alguma escola, sabe? Ou a escola que eu queria fazer PPE, falar, pô, como é que vocês estão fazendo? Será que eu posso entrar nessa comunicação, sabe? Eu me senti muito uma mera aluna de graduação perdida, sabe? Enquanto talvez pudesse estar fazendo mais, sabe? Eu acho que é muito importante a gente experimentar a partir do que a gente gosta e a partir do que a gente é, sabe? Para a gente pegar uma metodologia e chegar numa escola e implementar aquilo, acho que é muito importante pegar as PPEs e pegar esses momentos em que a gente pode elaborar algo e seguir o que a gente quer fazer, ou seguir o que a gente acredita dentro da nossa proposta, né? Então eu curtia muito cinema experimental. Então eu fui na linha do cinema experimental e aprendi um monte com o cinema experimental nas escolas, né? Isso me levou a outras coisas. Quando eu segui o que eu queria, o cinema experimental, isso me fez refletir sobre videoarte, isso me fez aceitar a realidade virtual, isso me fez aceitar a educação à distância, porque eu aceitei que o audiovisual poderia ser qualquer coisa ao lidar com o cinema experimental. Então eu acredito muito assim que é importante também vocês seguirem o que vocês mais gostam dentro do audiovisual, utilizando seus trabalhos, as suas propostas e tal, e pensar amplamente aí como que isso, com que isso se conecta, né? Com que isso pode se conectar aí no pós-universidade. É isso. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver, por favor, mande agora. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que essa videoconferência aqui já é meio que um primeiro passo para a gente começar a pensar nessas coisas, né? Já que dentro da universidade não é o tempo todo que a gente consegue colocar essas problematizações. Então aqui a gente vai ter aí 10 semanas, né? Estamos na segunda, em 10 semanas a gente vai poder discutir bastante essas coisas. Só um comentário, assim, uma coisa que aprendam a escrever projeto, sabe? Colhem nas pessoas que fazem produção executiva e comecem a esboçar projetos, fiquem de olhos em projetos sobre educação, inventem propostas para trabalharem com cidades aqui perto, para trabalharem com o Rio de Janeiro. Saibam escrever bem um projeto, porque caso você realmente... não quero entrar no mercado de trabalho da educação à distância, eu quero seguir o que eu faço. Quero fazer documentário com jovem. Então corre atrás, escreve projeto aí para você tentar captar verba. Eu aprendi muito a escrever projeto com a Maria, da licenciatura. Ela fez um curta uma vez e ela me ajudou a escrever o projeto. E, estou escrevendo projetos agora que têm sido super bem avaliados enquanto estrutura, enquanto proposta. Eu acho que é fundamental para vocês conseguirem cavar esses projetos e conseguirem avançar com as suas propostas. E sempre, se possível, do tipo aprender a linguagem que os editais gostam, né? Então,
Então, um edital sobre educação, coloca o cinema enquanto audiovisual, enquanto inovação, sabe? Do tipo, traz esse contexto da pandemia. Então, tenta usar a linguagem, mesmo que depois, quando você for implementar, você vai implementar outra coisa, o que você quiser. Mas tenta aprender a dialogar com essa linguagem e como construir um projeto. Acho que esse seria um tema legal para vocês aí nos 10 encontros, né? Como chamar pessoas aí que construíram projetos, que captaram verba, tem o Márcio Blanco, né, que faz festival. Então, como construir um projeto educativo do zero? Para quais editais você pode concorrer? Como que você coloca? Por exemplo, para você fazer um projeto, ele tem que estar muito bem explicadinho como que você vai avaliar um possível impacto, né? Você tem que discriminar um orçamento bem detalhado. Então, acho que a gente, nessa coisa de cavar os nossos lugares, né, acho que a gente ainda está discutindo sobre oportunidade de emprego, né? A Liana e os concursos públicos, eu indo para o mercado de trabalho em ONGs mais voltadas para a tecnologia, tem essa coisa dos projetos também, e refletir sobre a sala de aula também, né? Não sei se tem alguém que está dando aula de artes, acho que não. Mas é isso. Sobre essa questão do projeto, é verdade. Eu, no segundo semestre do ano passado, fiz uma força gigante, assim, e é uma arte a ser dominada, realmente, assim, principalmente a questão do orçamento. É uma foda, mas acho que realmente, assim, a hora que pegar o jeito, vai, assim, eu catei uns 3 editais, tinha um da MRV, tinha Canal Futura, tem que ficar de olho, né, porque de vez em quando sai, não sei como é que vai ser aqui por diante, mas o que eu ia falar? Sim, tem uma ONG, não é ONG, né? Enfim, o CIP, não sei como chama, a Cinema Nosso. De repente era legal de chamar, porque eles são bem versados, assim, eles têm vários projetos, eles ganham muitos editais e tudo, e eles fazem, né, ações educativas em cinema audiovisual, com crianças mais necessitadas e tudo, de repente era uma de chamar para conversar, para eles darem dicas e enfim, passarem um pouco da experiência deles, né? Eles, se não me engano, eles vêm do lado Nós do Morro e tudo mais, e, e podem dar uma ajuda, assim, nessa ampliação, né, de visão, de não só fazer, não só estar dentro de uma sala de aula, né, mas outras oportunidades. E, Bruno, isso que você falou sobre, mas o que eu vou fazer e tal, cara, isso, acho que tem um lado também que depende muito, né, que eu acho que se a gente acredita um pouco nessas discussões que a gente tem sobre educação, tem muito um primeiro momento, eu acho que discuta, assim, então, o que você vai fazer também depende do que você quer fazer, né? E depende da necessidade, assim. Então, por exemplo, eu que estou trabalhando com escola, né? Eu não sou uma educadora, mas eu tento me inserir ali e tudo mais. Também não sei, esse ano meus planos já foram todos para o buraco, assim, não sei se eu ia continuar na escola, enfim, por enquanto eu vou continuar, mas, né, estou à distância e tal. Mas uma coisa que eu aprendi na prática foi que quando você chega no lugar, você tem que ver quais são as demandas e tudo mais, né? O que essas crianças estão eu não sei quem aqui teve na masterclass da Marília Franco, da professora, que inclusive é amiga da Eliane, né? Ela estava falando muito isso, assim, a gente precisa estar ligado na realidade dessas crianças, assim, então se elas estão jogando, sei lá, o joguinho tal, tem que saber como rola o joguinho tal, se elas estão vendo o programa tal, tem que saber o que rola o programa tal, e a partir daí ir trabalhando junto, e propondo, e, né, enfim, colocar lá, de repente, o cinema novo, que quer que seja, para ampliar repertório e tudo mais, mas também está ligado, né, nesses produtos audiovisuais que eles estão consumindo, né, para
para saber da realidade, de onde eles vêm, né? O que lhes afeta e tudo mais. E, enfim, acho que é isso. Eles se reinventaram no conceito de cinema, Rafael. Você diz o cinema nosso? Ah, tá. Pois é, eu acho que eles estão mais. Eles se ampliaram mais, né? Enfim, não estão só, É onde tipo, tem como verba fazer o hoje, plano. né? O Oi? pessoal cortou as verbas para cinema, né? Mas o que você ia fazer com o cinema? Você chega, eles, né, esse governo aí, os editais cortam. Aí você fala que você vai fazer com realidade virtual, é a mesma coisa. Nossa, que lindo, realidade virtual. Então, tem que aproveitar esses deslumbramentos também dessa galera, né? Sim, sim, tem que saber jogar o jogo, né? Total. Puta merda. Demais. Então, galera, estamos nos aproximando das 8 horas, a gente está aí na reta final da nossa videoconferência. Queria ver se alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para a gente partir para as considerações finais. Alguém quer soltar mais alguma coisa? A hora é agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vamos lá. Primeiramente, muito obrigado ao Rafael Romão e à Nayara Fraga pela presença. Uma salva de palmas virtuais. Êêê! Só eu bati palma, tô parecendo um maluco aqui. Mas enfim, eu queria pedir para vocês se despedirem aí, fazerem suas considerações finais, falarem sobre nossa videoconferência, enfim, deixarem uma mensagem aí de tchau pra gente. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu falo muito mesmo, desculpa. Mas eu queria muito, assim, sabe, ajudar a dar essa chacoalhada, assim, de abrir as perspectivas, porque foram coisas que eu tive que aprender depois, só quando eu me formei, só quando eu entrei na empresa. Eu entrei achando que eu entrei para trabalhar com realidade virtual ali na Recode, mas aos poucos eu percebi que eles não viam o cinema como tecnologia, que eles estavam muito mais vinculados a essa ideia de tecnologia digital. E aí, a cada ano que o patrocinador, né, talvez não renovaria o projeto, eu morria de medo de ser demitido, por ser essa pessoa vista só como pessoa que sabe fazer projeto de criação de documentário em realidade virtual. Então, fiquei tentando me reinventar mesmo e aceitar, assim, sabe, essa versão mais ampla do que eu posso fazer. Me despi de algumas críticas que a gente encontra, principalmente na comunidade acadêmica, às tecnologias, aos meios digitais, à educação à distância, pensando que a gente precisa sobreviver mesmo, assim, também, sabe? Óbvio que tendo alguns... Já arranjei muita briga na empresa que eu trabalho por tentar colocar limites nas coisas, tentar chamar atenção, porque eu trabalho com pessoas que são completamente adeptas a essa cultura, então é o tempo todo uma negociação, e a gente aprende muito junto, sabe? Eu também me desconstruí muito perante eles para conseguir negociar e conviver e construir junto com perspectivas distintas, né? Pessoas que vieram da computação de uma universidade privada, né? Que tem uma perspectiva completamente diferente da gente que vem de um curso de artes da universidade pública, né? Então, queria do tipo dar essa provocação, assim mesmo, é um caso como, eu não sei, é um conselho mesmo, do tipo, porque pode ser aí que, sei lá, você consegue um trampo aí, uns freelas de design instrucional, e aí enquanto isso você faz o seu projeto do filme que você quer fazer, e aí você pega um período lá e você faz seu filme, sabe? Você faz o seu projeto. Então, a gente se desdobrar um pouco, ser um pouco múltiplo, né? A gente vivendo uma perspectiva de ter uma carreira única, né? E aí vamos tentar ser múltiplo, tentar se encaixar. Eu tô lá na Recode fazendo várias coisas, então eu faço vídeo, eu faço projeto, eu escrevo projeto para eles, eu faço videoaula, eu dou aula, eu invento plano de aula, e acho que quanto mais múltiplo a gente óbvio que tem gente que não gosta disso, né? Mas acho que a gente vai ser, não sei, vai ser mais bem aproveitado nas empresas, infelizmente é isso. Mas é isso, eu morro de medo de ficar desempregado. É isso aí. Acho que é o Obrigado. medo que guia nossa vida. A gente que agradece, muito obrigado, Rafael. Nayara, também muito obrigado. Você quer falar alguma coisa? Não, só queria agradecer mesmo o convite. É bom saber como está a realidade da universidade, né?
porque eu me formei já tem bastante tempo, né? Eu me formei em 2007, 2008 em artes, né? E eu não sabia como que andava a mentalidade, né, dos alunos de graduação. E é bem bacana saber que houve grandes mudanças, né? Essa preocupação com a realidade da escola. Acho bacana essa ideia de projetos. Acho que se aparece um projeto que vocês têm que realmente mergulhar nisso, porque a escola particular, eu creio que tem um espaço talvez mais propício, né, para o trabalho. Na educação pública, infelizmente, a gente sabe que as coisas acontecem de maneira um pouco mais difíceis, né? Os projetos acontecem, às vezes não são divulgados, e que, né, que vocês tenham sucesso, né, com o trabalho de vocês, né? Que eu sei que é muito difícil. É uma coisa que eu percebi que graduação continua sendo graduação, né? Caramba, não é mole, não. Beijão, gente. Continua sendo complicado. Muito Sim, obrigado. nada. Obrigada a vocês. Muito obrigado a vocês que compareceram. Obrigado, Eliane Salvatierra, a presença ilustre aqui. Estamos morrendo de saudades das aulas. Então, para finalizar aqui, gente, vou só falar duas coisas. Alguém aqui tem algum problema com o fato da chamada ter sido gravada? Eu esqueci de avisar no começo. A gente está gravando as chamadas justamente para tentar corrigir esse problema aí, né, de que alguns alunos não vão conseguir acessar agora. Então, a gente está pensando em disponibilizar no YouTube ou, sei lá, editar um podcast, alguma coisa assim, com essas conversas que a gente tem tido. Para que esses alunos que não conseguem acessar agora possam acessar depois. E até para outras pessoas também. Então, todo mundo gostou? Ótimo. Amei. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, todo mundo que veio. Chegamos a 21 pessoas, nosso recorde. E é isso, gente. Até semana que vem. Um prazer estar com vocês.